Olá, aqui é o Paulo da Incubadora de Líderes e nesse vídeo eu vou falar sobre especificamente as características do perfil S, que é o perfil Estabilidade, para você entender quais são os pontos fortes desse perfil e quais são os pontos que você deve ter atenção para você ter maior segurança nos seus objetivos, naquilo que você está buscando. Para você conseguir também entender como você pode utilizar as suas características ao seu favor de uma maneira estratégica na hora de se comunicar e se relacionar com os outros perfis, pessoas que têm perfis diferentes do seu. Para você entender como você pode, de uma maneira calma e estratégica, ter as estratégias corretas para você conseguir persuadir e conseguir ter melhor resultado, uma comunicação mais efetiva e eficiente com todas as pessoas que estão ao seu redor. Vamos entender então um pouco mais o perfil S, estabilidade. Você pode encontrar também como perfil seguro em algumas literaturas. O perfil S ele está no grupo dos planejadores. A sua maior tendência é liderar por consenso e orientações. Dentro da teoria diz que nos eixos de comportamento, o alto S ele se encontra do lado receptivo do eixo horizontal e do lado reflexivo do eixo vertical. Isso quer dizer que do seu lado reflexivo, o alto S ele vai ser alguém mais atencioso, moderado, calmo e cuidadoso. Por outro lado, do seu lado receptivo, ele é alguém voltado às pessoas, tolerante, receptivo e agradável. O alto S ele atua de forma consistente e previsível, ou seja, aquilo que você espera que ele ou ela faça é exatamente o que ele ou ela vai fazer. Eles buscam a segurança dentro da estabilidade. Por isso, eles têm um grande apego ao estado atual, aonde eles estão hoje. Para eles é muito difícil mudar, principalmente quando eles se sentem seguros e confortáveis. Aquilo que para muitos é uma zona de conforto, para o alto S acaba se confundindo com zona de segurança. Eles demonstram muita tranquilidade e paciência. O que, diferente do alto I, os fazem buscar mais profundidade e mais informação dentro daquele assunto ou habilidade, e por isso eles acabam se tornando especialistas naquilo. Eles são pessoas que procuram ajudar as outras pessoas, justamente porque eles têm foco em outras pessoas. Porém, diferente do alto I, a sua abordagem é mais observadora, contida e discreta. Todos os perfis eles têm a tendência forte de buscar se relacionar com perfis semelhantes, mas em nenhum perfil isso é tão forte quanto no alto S. Por quê? Justamente porque ele não gosta de sentir a sua segurança, a sua estabilidade sendo invadida. Por exemplo, aquele jeito expansivo do alto I ou o jeito durão e mandão do alto D pode assustar o alto S, assim como o jeito frio e analítico do alto C. Ainda dentro das características de comportamento, o alto S ele tende a agir atuando de forma consistente e previsível. Ele demonstra sempre muita paciência e procura desenvolver habilidades específicas. Dentro do grupo, eles tendem a agir ajudando os demais, demonstrando lealdade ao grupo e sendo um excelente ouvinte. Por isso, o alto S tem muita facilidade de criar um ambiente harmonioso e estável. Ao agir, o alto S deve dar atenção a alguns pontos, como por exemplo, ele deve se autopromover mais, ele deve pressionar os demais quando ele achar que seja necessário, ele deve ser mais flexível em relação aos procedimentos. É muito importante ele conseguir se envolver em mais de uma atividade. É importante também que o alto S aprenda a reagir rapidamente às mudanças inesperadas e a valorizar cada vez mais as suas próprias ações. É importante também ele utilizar métodos mais simples e rápidos e comprometer-se mais com as mudanças. Quando nós falamos sobre os pontos fortes do alto S, é muito importante a gente destacar o seu autocontrole e a sua obediência. Ele é muito persistente e paciente. O alto S ele é um excelente e atento ouvinte. Ele também tem muita tranquilidade e é muito compassivo. Assim como dentro da equipe, é uma pessoa muito afetuosa e confiável que está sempre disposta a colaborar. Ele é um excelente membro de equipe e dentro das atividades ele é muito metódico e sistemático. Falando sobre as preferências, o alto S ele busca trabalhar de maneira consistente e previsível, demonstra paciência nas suas atividades, ele busca ajudar os demais, é muito importante para ele ser leal, escutar os demais e saber lidar com as pessoas, criando então um ambiente de trabalho estável. Falando ainda sobre ambiente, o alto S ele prefere um ambiente onde seja mantido o statu quo, ou seja, não faça nenhum tipo de mudança brusca, onde o trabalho seja previsível, onde dê-se crédito para um trabalho bem feito, o que é muito forte, muito presente dentro no alto S. Também ele dá preferência por um ambiente onde o trabalho não interfira na vida pessoal e onde ele seja apreciado. É importante também para o alto S que ele possa se identificar com a equipe, um ambiente onde os processos de trabalho sejam todos padronizados e que também não haja nenhum tipo de conflito.
Falando ainda sobre os pontos de atenção dos pontos de deficiência do alto S, ele pode apresentar a característica de ser despreocupado, complacente demais, muito presunçoso, indiferente às situações e pode ser inexpressivo justamente por ele ser muito contido. O alto S ele tem a característica de evitar conflitos e de ser apático. Ele também pode dar-se por vencido muito facilmente e ser passivo, e às vezes ele pode ser bastante possessivo. Quando nós falamos sobre as características de uma pessoa alto S, quanto maior for o fator S dentro do seu perfil de comportamento, mais ele vai ser resistente a mudanças, passivo, paciente, possessivo, previsível, estável, favorável, consistente e moderado. Por outro lado, quanto maior for essa influência do S nesse perfil dessa pessoa, ele então vai ser menos ativo, menos inquieto, menos orientado por variedades, menos convincente, muito menos impaciente, menos flexível e menos impulsivo. Bom, vamos entender as interações e a comunicação entre os perfis DISCs, ou seja, as preferências comunicacionais, como eles preferem que você se dirija a cada um deles na hora de se comunicar. O perfil D, dominância, ele prefere um tom de voz mais forte, claro, confiante, rápido, pouco emotivo. Procure manter o volume da voz com energia. A sua linguagem corporal, se comunicar com o perfil D, ele prefere que você trate com olhos nos olhos, com pouca gesticulação, um aperto de mão firme. Procure inclinar-se para frente para demonstrar confiança, mas mesmo assim mantenha a distância. Palavras que você pode utilizar com o perfil D que vão funcionar muito bem são palavras como vencer, liderar a área, resultados, agora, novo, desafio. Evite palavras como na minha opinião. O principal medo do alto D é que se aproveitem dele. Ao comunicar-se com ele, eles esperam que você seja franco. Procure evitar enrolar, bater papo ou perder tempo. As características chaves desse perfil se comunicando é um estilo mais ambicioso, mais forte, direto, independente e principalmente desafiador. Já o alto I, ele prefere que você se comunique com um tom de voz mais animado, mais amigável, errante, explicativo e rápido. O volume de voz tem que ser alto, casual. A linguagem corporal que você deve manter deve ser uma linguagem corporal mais relaxada, mais sorridente. Procure ser mais expressivo e falar gestualmente. Permita que ele faça contato com você de uma forma natural e retribua esse contato também. Palavras que você pode utilizar, que vão ser muito propícias ao perfil alto I, são palavras como diversão, sinto que, sociável, ficará bem visto e empolgante. Evite palavras como assim como todo mundo, exige estudo, teoricamente, sofisticado. O principal medo do alto I é a rejeição social. Ao comunicar-se, ele espera que demonstre emoção, que você seja empático. Procure evitar ser curto e frio, muito profissional, como a conversa impessoal e principalmente falar muito baixo. As características chaves desse perfil se comunicando é um estilo mais expressivo, entusiasta, amigável, falante e estimulante. Já o alto C, o padrão cautela alto C, ele prefere um tom de voz mais preciso, distante, um ritmo mais devagar e controlado, um volume de voz mais baixo, hesitante. A sua linguagem corporal deve ser uma postura firme, olhos nos olhos, com pouco gesto e procure manter a distância sem um contato corporal. Palavras que você pode utilizar com alto C que vão funcionar são palavras como fatos, provado, aprovado, análise, garantias. Evite palavras como esperto e experimental. O principal medo do alto C é a crítica. Ao comunicar-se, ele espera que você traga muitas informações e que responda tudo logicamente. Procure evitar ser informal ou pessoal demais. Aproximar-se demais e ser desorganizado também não é uma boa estratégia. As características chaves desse perfil se comunicando é um estilo mais analítico, contemplativo, conservador, exato e principalmente cuidadoso. Vamos entender agora, baseado no seu perfil, como você deve se comportar ao se comunicar com cada um deles, ao se relacionar com cada um deles. Se você tem o perfil da estabilidade, um alto S, e está se relacionando com uma pessoa do perfil dominância, procure ser mais assertivo e seguro de si. Não se sinta intimidado pelo jeito decidido e desafiante do alto D. Já se você estiver se comunicando com alto I, você talvez não goste da excessiva simpatia do alto I, particularmente se você sentir que está desperdiçando seu tempo.
Em geral, haverá problemas. Deixe ele falar, mas mantenha o controle da reunião, da conversa. Se você estiver se relacionando com uma pessoa assim como você, alto S, proporcione segurança, não deixe se orientar a fechamentos e conclusões dos assuntos. Já se você estiver se comunicando com uma pessoa alto C, não se intimide com os desafios e o ceticismo do alto C. Dar preferência por um ritmo mais moderado agradará em muito o alto C. Bom, então é isso. A minha dica é que a partir de agora, com todas essas informações que você teve dessa aula e da aula anterior, você comece a observar o ambiente que você está inserido, para você começar a observar como as outras pessoas se comportam e especialmente quais são os seus comportamentos nesse ambiente onde você está. Seja qual for sua meta, seja sua meta em relação a você melhorar sua carreira, ter um avanço na sua carreira, ou seja você um líder que quer ter uma melhor relação com o seu colaborador, ou seja você um colaborador que quer simplesmente ter uma maior habilidade de comportamento e de persuasão, de comunicação, para você se relacionar melhor no ambiente que você está e conseguir melhor resultado. Então, fico por aqui, a gente se vê por aí ou numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!